ao DermaCast, o podcast que fala de dermatologia em todas as áreas de sua vida. E hoje a gente está com um tema aqui super especial, que vai além da pele. A gente vai falar de autoestima, pressão estética, como é que isso influencia a nossa saúde mental. Eu sou Marcela Araújo, dermatologista. E eu sou Lígia Pessoa de Melo, também médica dermatologista. E hoje a gente vai falar sobre entre rugas e reflexões, a psicologia e a busca pela autoestima. Acho que é um tema que tem a ver com cada um de nós. E para falar desse tema, para ter essa conversa maravilhosa, temos uma convidada muito especial, a psicóloga Maria Franciele, que atua com mulheres e adolescentes, além de levar a importância da saúde mental para empresas e comunidades. Seja bem-vinda, Fran. Se apresente para o nosso público do DermaCast. Obrigada. Para mim é um prazer e uma felicidade imensa estar aqui com vocês. E esse meu trabalho surgiu, o trabalho nas empresas surgiu a partir de uma observação minha mesmo, de perceber que os colaboradores precisavam desse cuidado dentro do local de trabalho e comecei a oferecer esse serviço. O meu trabalho com mulheres é no SUS e também no consultório particular. E no SUS eu tenho orgulho de falar que eu trabalho na cidade onde eu nasci e fui criada. Eu sou de Primavera, saí de Primavera, eu tinha 17 anos, com o sonho de estudar mesmo e me formar, fazer psicologia. E voltei. Fazem 7 anos que voltei para trabalhar. Então, hoje eu sou aquela filha primaverense que saiu para estudar e também voltou para trabalhar. E eu me orgulho muito porque Primavera é um município da Mata Sul que tem 13 mil habitantes. 13 mil. É muito pequeno. São duas ruas. Pequeno. Isso. Quando a gente era pequena, a gente brincava de se esconder na cidade toda. Eita. Sim. Mas vamos falar de autoestima, né? Sim, daqui a pouco eu levo uma bronca de Marcela. Eu tô por fora desse assunto, né? Eu não sou de Primavera. Vamos lá em Primavera, conhecer a Cachoeira do Urubu. Hoje então vamos voltar pro nosso tema. Vamos voltar. Eu já vi que Fran vai ter que vir várias vezes. Vamos pro nosso tema, então. Então, explica pra gente qual a diferença de autoestima e aparência, né? Como é que a gente define autoestima? Uhum. A autoestima, eu costumo pensar que é uma autoavaliação. A gente não consegue fazer. Como é que tá a sua autoestima? Se olha no espelho agora. Não é só isso. Quando a gente fala sobre autoestima, a gente precisa, inclusive, fechar nossos olhos e olhar para dentro. Então, a autoestima... Aí você perguntou a diferença, né? Da autoestima para aparência. Pronto. Quando eu estou na frente do espelho, ali eu estou vendo minha aparência. Como é que eu estou hoje, né? Eu estou com um vestido azul marinho, estou maquiada, estou com meu óculos, com acessórios dourados. Então, a aparência é algo que eu consigo visualizar, digamos que a olho nu mesmo. Uhum. Ao nosso olhar de fora. Mas a autoestima é algo relacionado mais a olhar para dentro. Então, eu olhar no espelho, desculpa a minha, então eu olhar no espelho e achar que eu tô bonita ou não teria nada a ver com autoestima, é isso? E não, aí pode se misturar. Você se sente, pelo que eu entendi assim. Isso. É o que é que você, como você se sente enquanto a sua aparência e quanto digamos você que é, a né? autoestima é como eu me sinto diante do que eu sou. E a aparência é como eu me vejo diante do que eu realmente estou visualizando. Perfeito. É o sentimento do sentir Isso. o que você está eu tô vendo. perguntando, eu tô tirando minhas dúvidas. Porque às vezes a gente acha que a autoestima é você olhar e ficar repetindo aquela coisa. Não, eu tô bem. E na verdade, pelo que eu tô entendendo, não é. É você realmente estar bem por dentro. Isso. Né? Com relação ao que você expressa, independente dos outros, vamos dizer assim. Você está sentindo, independente do que você fala. Exatamente. Você pode estar sentindo mal, mas você está dizendo para os outros, eu tô ótima, tô linda, mas no fundo você não está se sentindo assim. Você está mascarada. Então, acho que a autoestima é como você se sente em relação à sua aparência, ao que você é. Exatamente. Né? Como pessoa e como sua aparência. Acho que é isso, né? Isso. Entendemos. Perfeitamente. E nessa época de filtro, né? Você tem muito disso, o paciente indo, se comparando com os outros, né? Acho que acaba indo muito para a psicologia por causa disso, né? Não, você recebe muita gente se comparando com os outros, e isso mexendo como ela se sente, né? Porque na rede social é todo mundo lindo, maravilhoso, feliz,
né, maquiada e com filtro. Então, acho que isso às vezes influencia você olhar uma pessoa assim e você às vezes se sentir mal, porque você acaba se comparando. Sim. Tu vê isso muito no teu... Vejo sim, principalmente porque eu trabalho com mulheres, e aí eu tenho a oportunidade de escutar mulheres que eu atendo no SUS e também mulheres que eu atendo no meu consultório particular. E independente de classe social, essa problemática é muito real. E principalmente para nós mulheres, porque existe uma cobrança muito maior. A gente sente a necessidade de ser validada muitas vezes através da aparência. Então, assim, é importante, né? Para chegar aqui hoje, a gente se produziu, né? Enalteceu nossa beleza, é importante falar sobre isso. Mas é importante perceber que aquele filtro lá do Instagram não é tão importante quanto o conteúdo que eu tenho para oferecer para as pessoas. Ô, Fran, e tu nota se essa cobrança tem a ver com idade? Porque uma coisa, não sei se a Marcela percebe, que eu tenho percebido, é que isso está mais relacionado a pacientes mais jovens. Eu não sei se é por uma imaturidade mesmo relacionada à autoestima, ou uma questão que a pessoa está construindo ainda toda essa sua história. Diz aí, qual é a tua opinião? Sim, percebo sim. Essa percepção de vocês também é uma percepção que eu tenho, porque a juventude hoje, as meninas mais jovens, as mulheres de 20 e 30 anos, né, nessa faixa etária, elas estão em busca de algo que não é alcançável para nós seres humanos. Vocês conseguem imaginar o que pode ser? A perfeição. Isso. Até nos consultórios, né? A gente chega às vezes o paciente, eu quero tirar meus poros, sem poros. Eu já dou a realidade. Isso é filtro de Instagram, viu? Porque não existe essa pele aí sem poros nenhum, né? Então, às vezes... Os poros faz parte. Caramba, né? Fazem parte. Como é que a gente vai A gente tirar? acaba vendo isso, né? E assim, acaba sendo... Também concordo. Às vezes as mais novas acabam sendo mais... Eu não sei se isso é uma característica da idade mesmo, e isso sempre foi assim. Ou se agora que a gente tá que a gente tá amadurecendo, né? A gente tá... Ou se isso sempre foi assim, ou se é uma coisa da mídia social mesmo, da atualidade, sabe? Acho que é muito dessa época que a gente está vivendo mesmo, de muita rede social, de muito... Porque, assim, o ser humano, a gente avança com a tecnologia, mas eu percebo que há uma regressão em relação à maturidade. Você falou aí, e esse nome veio para mim, né? Pegando como uma pinça mesmo, a maturidade. Mulheres que têm uma maturidade, vai ter uma inteligência emocional para perceber que o mais importante não é isso aqui. É o que está dentro, é o que vem de dentro para fora. E nesse nosso encontro aqui, eu vou repetir várias vezes essa frase. É o que está dentro. E a gente precisa cuidar. E como a gente lida com o que está acontecendo dentro, né? Exatamente. Eu tiro por mim, que às vezes a gente quer parecer alguma coisa, mas se não está dentro, a máscara cai, né? Não se sustenta. Às vezes a gente não tá bem, diz assim, não, eu vou me arrumar, eu vou caprichar, né? Eu preciso melhorar minha autoestima, entre aspas, que agora eu entendi que é a aparência. E a pessoa chega e sente, né, o que você tá passando. O que é que tá acontecendo? O que é que você tem? Né? É sempre a questão de dentro. E quando chega algum paciente com... Pode falar baixa autoestima? Autoestima... Sim, podemos. Né? Baixa autoestima. Eu acho que autoestima é o nome, né? Boa autoestima. O autoestima se refere a olhar, né? Olhar para mim, olhar para dentro de mim. Então, se refere, volta para mim a palavra. Então a gente pode falar assim, então, baixa autoestima. É como você se sente. Isso. Então, você com autoestima, você se sentindo com autoestima baixa, né? Quando chega uma mulher sentindo assim, o que é que você poderia fazer, falar, o que é que tu faz com esses pacientes para elas melhorarem? Como é que tu faz? Talvez elas se seria a abordagem, como né? seria a abordagem, né? Primeiro, eu sou gestalt terapeuta. Acho que é importante. Muito prazer, gestalt terapeuta. O que isso significa? Vou explicar um pouquinho, que eu e Marcela estava conversando sobre isso sobre antes de começar. terapia, né? Isso. Fala aí, Fran. Eu sou psicóloga
especialista em gestalterapia. Gestalterapia é a minha abordagem. O que é a abordagem? É a forma como eu vou olhar para o ser humano. Então, a gestalterapia, eu vou fazer um resuminho, porque ela é muito complexa. É a linha? Isso, É tipo a minha linha. Isso. A minha linha, basicamente, é a teoria das formas. Na gestalterapia, por exemplo, se chega uma paciente para mim com essa demanda de autoestima baixa, as perguntas seriam baseadas em como é para você estar passando por esse processo. Difícil. É muito difícil. Você se olhar para sua história de vida e não conseguir perceber a potencialidade que você tem. É muito difícil. Então, na gestalterapia, eu iria trabalhar o como e não o porquê. Até porque quando a gente fala como, é uma pergunta que vai ser muito integral, muito abrangente, muito aberta para o que essa mulher vem responder. Se eu perguntar assim, por que você está com a autoestima baixa? Ela vai dizer, porque eu estou me olhando no espelho, estou achando meu cabelo muito ressecado e feio. Ela não vai conseguir me falar, porque quando eu olho para a minha história de vida, eu não gostaria de ter essa família, enfim, não vai conseguir aprofundar. Então, na gestalterapia, a gente tem essa oportunidade de trabalhar como a pessoa se sente diante de suas emoções, diante do que ela vê, diante do que ela apresenta no consultório. E aí você consegue, talvez, acessar, né, de uma forma mais ampla, profunda, mais ampla. O sentimento dela com relação a ela mesma, que é, pelo que eu estou entendendo, onde a gente vai chegar nessa história da autoestima, né? O sentimento da pessoa, a estima que a pessoa tem por si, né? Mais ou menos isso. Muito bom. É bem complexo, né? Porque a gente sempre acha que a autoestima tem a ver com aparência, né? Por isso que a gente começou assim. Isso. Mas realmente é isso, é o sentimento, né? É acessar esses sentimentos. Sim. E antes ela estava me explicando, Lígia, é bom falar aqui para explicar que, tipo, é um tipo, né? A gestalterapia. Isso. Aí tem a psicanálise. Isso, tem a TCC. E tem outras, tem outras abordagens rogerianas, tem outras. Entendi. Tem junguiana. Então, Freud. Isso. Né? Isso, que é a psicanálise. Aí tem umas coisas que misturam, né? As pessoas misturam. E vocês usam isso aliado à experiência de vocês também, pelo que eu percebi. Algumas misturam, né? É interessante, porque às vezes o paciente chega e várias vezes, eu acho até que hoje menos. Porque quando eles conhecem a gente, né? Quando eles conhecem, eu e Marcela é parecida nesse sentido. Quando eles sabem que a gente não vai dar cabimento a certas coisas, aí eles nem falam. Mas eu já o escutei várias vezes. Eu quero essa pele, eu quero esse nariz. Eu estava pensando exatamente. Como que é essa experiência de vocês? Porque tem paciente que chega para mim com essa demanda e diz assim, na real mesmo, Fran, é porque eu queria ser igual àquela blogueira, por exemplo. É porque aquela pessoa viaja tanto e eu não consigo, é porque aquela pessoa vive tão bem. E aí eu imaginei que no consultório de vocês, certamente chega alguém com um rosto provavelmente de filtro de Instagram, porque falar e baixar, não né? existe um rosto sem poros. O que é que tu fala, amiga? Eu acho que acaba cada paciente também encontrando seu médico, não é isso? Então, assim, que nem tu falou, que a gente corta, tipo, eu nunca vou no excesso, eu nunca vou deixar ir pro excesso, eu sempre acabo cortando. Então, assim, às vezes acaba não gostando e até indo para outra médica que vai fazer tudo porque aceita, e enfim. Mas é isso, eu tento conversar, eu tento sempre mostrar a realidade, né? Isso é filtro, a gente não tem. Tento falar um pouco de autoestima, de se sentir disso tudo, mas eu acho que cada paciente acaba procurando seu médico. Então, alguém que vai querer ter um nariz de não sei o quê, um olho de não sei, acaba que pode até passar por mim, mas vai acabar que não vai ficar, porque talvez eu não vou dar o que ela queira receber. E assim, às vezes eu acho que a gente pode ajudar a melhorar, né? Aí, às vezes eu pergunto assim, mas você quer isso pra provar o quê? Pra quem? É pra você ou você tá querendo provar algo pra alguém? Né? Tipo assim, eu vou ter um iPhone pra provar alguma coisa pra alguém ou é porque eu gosto, porque eu acho bonito? Não, Lígia, é porque eu queria melhorar. Aí eu não, acho válido, vamos nessa. Melhorar a gente sempre quer, mas assim, são, né, falando de extremos, né? Uma coisa, eu quero melhorar, eu quero me sentir isso, eu tô, né, tô com a flacidez, tô com isso, a gente vai lá e melhora. Outra coisa é, tipo, com a foto de alguém querendo uma coisa que a gente sabe que não existe, né? Uma pele sem poros, né? Um nariz, né?
aquelas coisas que são exageradas. Aí nessas que eu acho que a gente tem que... intervém. Mas para melhorar, eu sou super a favor, né? Porque a gente também, como dermato, a gente trabalha com... A gente fala que trabalha com autoestima, né? Mas né? Talvez a gente trabalha com aparência. Porque a autoestima não é a autoestima que a gente trabalha. A gente trabalha, então, com a aparência. E aí, isso, a com melhorar, a aparência que reflete na autoestima. Pode atravessar também na autoestima. Seria a autoimagem? Também. Tô na dúvida agora. Porque, veja só. Eu acho que a autoimagem é como você se vê e se sente com sua imagem. Exatamente. Não é isso? Porque quantas mulheres são transformadas a partir do momento que faz o procedimento com vocês no consultório, que vai ali e aprende a cuidar da própria pele, vidas são transformadas. Então também mexe com a autoestima, que por sinal melhora. Melhora de fora. Sim, pra dentro. Por isso que atravessa também. É só porque eu acho que a autoestima é uma coisa mais complexa, mas eu acho que a ideia é isso. Você melhora a sua aparência, né, se sente melhor, né, acaba melhorando a autoestima. Mas a autoestima não vai só ali, vai além disso. Sim, exatamente, vai além. Né? É engraçado ver, eu vou ler uma curiosidade aqui, que a gente, nas nossas pesquisas, viu que a autoestima começa a se formar na infância, é verdade, Fran? Então, estudos mostram que mensagens que recebemos sobre o nosso corpo e nossa aparência desde pequenos impactam a forma como nos vemos na vida adulta. Por isso que é tão importante cuidar da saúde emocional desde pequeno, né? Por isso que a gente tem que ter atenção e cuidado com as nossas crianças. Com certeza. Essa curiosidade aí tá bem real. Porque fala de uma importância mesmo da saúde mental já na infância. Quantas crianças a gente escuta? Ah, é porque eu sou muito gorda, então eu não vou saber apresentar o trabalho na escola. Porque tem vergonha do seu próprio corpo. Porque entende de uma forma errada que para ser a criança que vai chegar ali e apresentar, fazer uma boa apresentação, precisa ter um corpo padrão, que é um padrão imposto, a gente sabe, pela sociedade, e que na verdade não precisa, até porque aquela criança vai ter uma história de vida, vai ter uma genética, e esse corpo é outra via, é uma via de saúde, não é uma via de autoestima, de potência, de poder, de conseguir. Então, de fato, precisa ter esse olhar. A gente, como médica, o paciente às vezes chega pra gente com isso, né? A gente, como médica dermatologista, a gente, como mãe. Eu tava me lembrando agora, como mãe, que é uma coisa que eu falo, que uma coisa mais importante dos meus filhos é construir a autoestima dele. Eu escuto isso de Marcela. Eu coloco a autoestima dos meus filhos lá em cima. Sim. E de vez em quando eu digo, tá bom, vamos baixar. E as palavras de afirmação de alguém que é referência, se você é mãe, certamente você é referência para os seus filhos. Mas eu tenho uma dúvida, a gente nesse lugar dessa mãe, ou a gente nesse lugar dessa médica que atendeu a menina, a gente vai tratar da acne dela, a gente vai, né? Olha, eu tô aqui, eu vou tratar da sua acne, da sua dermatite, né? Na adolescente ou na mulher adulta, a gente vai cuidar de você. Mas assim, como é que a gente deve se posicionar com relação a isso? Qual é o conselho que a gente daria na hora para esse paciente? Porque minha mãe me deu um conselho desde pequena que eu acho que foi muito válido, que não tem nada a ver com o conselho que... Ao contrário do meu conselho. É o contrário do conselho de Marcela. O que é que a gente diria para essa pessoa? A gordinha que está com vergonha, com acne que está com vergonha, que está se escondendo, né? Qual seria uma forma assertiva da gente aconselhar, Fran? Perceber as potencialidades. Veja só, quando uma pessoa chega no consultório, às vezes já é uma pessoa que tem uma boa comunicação, e aí de repente você pode dizer, olha, mas você está falando do seu corpo, mas existem outras coisas muito mais importantes na sua vida. Por exemplo, você chegou aqui, você é uma menina tão educada. Isso é legal. Ser educada é legal. Você chegou aqui, você tem um sorriso lindo. Olha, você está sorrindo para mim. Então, assim, a missão de vocês, eu falo missão porque, de fato, não é só o papel de ser médica, dermatologista, mas também, às vezes, de repente, falar a importância. Já pensou em cuidar da saúde mental? Claro. Né? Também faz parte do processo. Porque aqui a gente cuida da sua espinha. Mas isso que você está me falando é muito mais profundo. E agora a gente fala muito mais de saúde mental, né? Sim. A gente pode falar e as pessoas, assim... Claro, alguém vai ter preconceito, mas já não tem tanto preconceito. Né? Todo mundo já aceita... Não vou dizer todo mundo, né? Que é muito, né? Mas assim, as pessoas já aceitam terapia, já aceitam ir pro psicólogo, já aceitam ir pro psiquiatra, né? Já não relaciona isso à loucura.
Né? Hoje em dia, acho que está muito melhor. Nos últimos anos, assim, acho que melhorou muito o entendimento das pessoas da saúde mental, de entender, de procurar ajuda, sabe? E às vezes acho que como médica a gente seria Tem isso, esse dar papel toque também, dizer, sim. olha, você já fez terapia? Né? Muitas vezes eu chego passando, faça terapia, eu faço também terapia. Então, né? Isso. Que aí já se identifica mais, né? Uhum. E tanto eu como Marcela, né, na subespecialidade da dermato que a gente atende, por exemplo, eu, doenças inflamatórias, Marcela, tricologia médica, então envolve, assim, doença do cabelo, né? No caso, a minha, a psoríase, as outras coisas, às vezes tem um gatilho Sim. da doença mental. Então, É a gente muito precisa tocar nesse assunto. E às vezes eu fico sem ter como tocar. E também, às vezes, eu tenho que tocar no assunto de cuidar da saúde geral. E às vezes isso envolve eu pedir para ele perder peso. E às vezes eu fico naquilo, né? Será que se eu falar alguma coisa, eu vou... Às vezes eu falo no ouvido. O ambulatório do IMIP é enorme, os residentes estão todos lá. E aí eu chego no ouvido dele e falo assim, depois a gente vai conversar sobre dar emagrecidinha, né? Sim. E eu fico sem saber como falar isso, às vezes, pro paciente. Não, mas eu vi agora essa semana, inclusive, tu falando sobre isso, né? Porque até tu falasse, olha, no caso da paciente, o aumento de peso dela tinha a ver com a piora da doença dela. Então, É uma questão de saúde. E você abordou assim, bem, né, tranquilamente. Você falou e disse assim, olha, não tem a ver com a questão de estética, você tá linda, né? Tá tudo bem, mas para a sua saúde seria importante que você perdesse peso, que aí não é a questão não é uma questão estética. Tu até falasse isso, não é uma questão estética. Tu viu, foi. Eu vi. Às vezes eu falo no ouvido, eu digo, vem aqui tirar uma foto comigo. Não é uma questão estética, é uma questão realmente porque a gente hoje também sabe que na gordura vai ter algumas, né, pode liberar algumas toxinas, né, falando assim da maneira mais simples, que pode piorar algumas doenças, né. Então, assim, mas a gente fica até com medo da pessoa também não achar, né, que porque tem que ser o padrão. Às vezes você tem que tocar numa coisa, né. Mas eu acho que a gente, como médica, a gente tem que falar. A gente fica numa linha muito tênue. Se eu vou agredir, se eu vou atrapalhar o processo, se ele vai sumir e eu vou perder uma oportunidade de cuidar dele, né? No ponto de vista estético também, a gente fica nessa. Será que ela tá querendo realmente se cuidar? A quem será que ela tá querendo agradar? E eu tô alimentando uma coisa que não vai fazer bem a ela. É por isso que a gente precisa tanto de vocês. Porque eu fico, poxa, fiquei sem saber, a gente tem que fazer terapia também. Lígia, o importante também é entender que cada profissional vai ter uma linha que a gente vai poder ir até ali. E ter autorresponsabilidade, inclusive, de em um momento não falar sobre. Justamente por conta desse cuidado que Meu você... Deus, será que eu consigo, Bran? Se você tem a facilidade para falar, fale. Você tem, Marcela, essa facilidade. Se eu tem... tenho Mas ela facilidade tem. grande. Mas ela tem muita facilidade. Acredito que seja tenho até muito demais. válido. A gente vai numa nutricionista, a nutricionista fala de tantas outras coisas, não só da alimentação, a importância. Eu já fui na dermatologista após que... Eu acho 2 meses pós-parto. Eu fui e foi assim, uma conversa de quase 1 hora. E a gente falou de várias outras coisas. É muito além. E vocês estão entendendo isso. A gente vive em 2 cenários, né? Aqui eu contei o exemplo que eu vi que foi no IMIP, né? Que é no SUS, né? Que tem muita gente, aí tem estudante. E às vezes é mais difícil você tocar em alguns assuntos. Quando você está no consultório que é sozinho, você e o paciente, aí muitas vezes você consegue aprofundar mais, né? Você consegue perguntar mais sobre sua vida. A paciente consegue se abrir mais, né? Acho que a gente acaba ajudando mais quando a gente está um a um, né? Tipo no consultório que a gente geralmente tá a gente e a paciente. Quando a gente está no SUS, no hospital escola, aí tem a gente, tem os residentes, aí tem o ambiente também, às vezes é mais difícil, né? Fazer algumas abordagens, né? De tudo mais. E aí, não sei se acontece contigo, mas às vezes acontece do paciente vir para um procedimento estético e rolar toda essa abordagem e ele sai sem nada. Ele sai sem nada, eu desisti, né? Na verdade, eu acho que também como acontece o contrário. Sim. Também como acontece o contrário. O paciente chega e a gente consegue ajudar daquela maneira que a gente falou, de fora para dentro, né? Que também é válido. Como tu falou, eu faço parte muito de cabelo, Fran. E o meu mestrado falava um pouco sobre a autoimagem, que era o paciente com alopecia frontal fibrosante que perde o cabelo e como ele se sentia. E a gente viu que essa população tinha um aumento maior também na questão da depressão, sabe? Acho que, enfim, não que isso ajudou, mas são um conjunto de fatores, né? E como isso trabalha, né? Como o cabelo influencia na autoimagem, de como você se vê, que é a moldura do corpo, do rosto, né?
Então, era uma coisa que eu acabo tendo que trabalhar muito com os pacientes na parte de psicologia, assim, né? Eu não sou psicóloga, mas eu acabo falando e muitas vezes mandando para terapia, porque isso a gente sabe quanto isso influencia. Sim. Você perder um cabelo, né? Às vezes você só diminui o volume, às vezes você perde o cabelo, né? É tanta coisa por trás disso, é a história, né? É a minha... É difícil. Transição capilar, a gente nota isso, né? Eu Às fiz vezes. transição. Olha aí, Fran. E eu queria saber a tua opinião, assim, com relação aos procedimentos estéticos. Né? O que é que você acha? Você acha que... Eu queria saber a tua opinião mesmo, se isso pode impactar, tu já respondeu que pode, o que é que você vê no seu consultório, na sua prática, se você sugere para suas pacientes, se elas perguntam, qual é o momento que você diz assim, não, eu acho que você não devia fazer isso agora, você não tá, né? Me diz aí. Veja só. Quem se acolhe, se escolhe. Uma mulher que ela consegue se acolher, ela também vai se escolher. Então, se é uma paciente que traz essa demanda, e aí eu posso ver com ela, sim, claro, encaminhando para sugerido, às vezes até o profissional a gente vai sugerir. Um profissional que eu sei que trabalha com segurança, com ética profissional, mas isso é uma escolha tão do outro. Tu deixa a critério dele. Sim, eu perguntei porque eu atendo muita paciente, e às vezes pacientes de psicólogas que são minhas pacientes. Eu sou paciente de fulano, ela mandou eu vir aqui. A psicóloga aqui. A psicóloga, entendeu? Às vezes a psicóloga é minha paciente. Sim. E a paciente dela vem, né? Então é uma coisa que elas super apoiam e né, estimulam. Mas é isso, a gente tem que estimular, a gente pode melhorar. Sim, com certeza. Né? Isso só não pode ser uma bengala, vamos dizer assim. É isso que eu queria dizer. Eu vou fazer o procedimento porque agora eu preciso, sei lá, conquistar alguém ou mostrar alguma coisa para alguém. Não, é para você se sentir bem. Não é para os outros, é para você. Sim. Tudo que eu acho que é para você, eu acho que é autoimagem. Eu acho que tudo que você faz para você se sentir melhor é válido. Você não pode fazer para o outro ou para querer ser igual a alguém, né? Para se comparar com alguém. Exatamente, principalmente se for algo saudável. Isso. Sim. Né? Se for saudável, se não vai ser uma bengala, porque uma bengala já é um sinal de adoecimento. Então, se for algo saudável, naturalmente, encaminho sim. E agora terei 2 contatos. Né? Manda. Manda que a gente acolhe. A gente trabalha com segurança. Sem exageros, né? Tem um tema que legal também, que é nas nossas pesquisas. Um ponto interessante é que pesquisas indicam que a gratidão e a autocompaixão podem melhorar significativamente a autoestima. Ou seja, ao invés de focar no que não gostamos, praticar a valorização das nossas qualidades pode trazer um impacto positivo na forma de como enxergamos, que foi o que Fran falou. Exatamente. Né? Da história do sorriso bonito, do cabelo bonito. Eu falo pro meu paciente, você não é a psoríase, né? Eu falo pro meu filho, você não é o diabetes, você tem diabetes, né? O paciente, você não é psoríase, você por um acaso, né? Você tem psoríase e eu posso te ajudar com isso, muito legal. E também tem essa história do transtorno dismórfico corporal, que a gente acabou conversando e não falou sem sobre falar isso. o nome exatamente, mas né? Você não se vê. Que fala pra gente. Transtornos de imagem também, né? Quando a pessoa se olha e não se vê como é, por exemplo. Tem pessoas que se vê no espelho, eu sou uma mulher gorda, eu estou gorda. Nos últimos anos, inclusive, engordei mais. Tá tudo bem. Estou cuidando, porque é uma questão de saúde. Então, eu me olho no espelho, eu vejo que eu estou gorda. Mas existem tipos de adoecimentos, existem alguns transtornos que tá num nível tão exacerbado que a pessoa vai se olhar e vai dizer, eu que estou gorda, eu vou dizer, ai, como eu tô magra. Que são os transtornos de imagem que a gente fala. E o contrário também. E o contrário também. Eu pego isso. A pessoa enxergando coisa que não existe. Que não existe. E às vezes eu procuro mostrar de uma forma objetiva, com uma régua até. Né? Olha o tamanho do seu lábio, veja como ele é. Tornar consciente, trazer a consciência, ó. O teu braço é aqui, ó. Olha como é que tá, né? Essa régua aí que você faz é perfeita, essa abordagem. Que bom, porque às vezes eu só consigo convencer assim, ó, deixa eu te mostrar. Tá vendo como tá grande teu queixo? Porque eu li que o queixo grande emagrece o rosto. Verdade, mas olha como o teu já é grande. Né? A gente não tem como agir aqui. A gente passa diariamente, todas as horas, tanto no hospital como no consultório, por esse confronto, né?
Fran, então o papo tá maravilhoso, mas a gente vai convidar a Fran para vir várias vezes agora. Você tá na cadeira várias vezes, mas agora a gente, geralmente, quando a gente vai chegando ao fim do podcast, a gente entra num quadro que a gente chama de Fora da Caixinha. São perguntas que os nossos seguidores, né, nossos espectadores, vamos dizer assim, colocam, nossos ouvintes, espectadores Seguidores. no YouTube, né, Seguidores. nossos seguidores. Porque é no Instagram. só, Espectador né? Silvio Santos, né? Que eles colocam na caixinha. São dúvidas, né, do nosso público, são nossos ouvintes, é o público geral. A gente faz questão de frisar muito isso, que é para a população do nosso podcast. Né? E aí, fora da caixinha, a gente tem algumas perguntas que a gente vai fazer para a doutora Franciele. Eu vejo tanta gente linda nas redes sociais e acabo me comparando, mesmo sabendo que tem filtro e edição. A pessoa sabe. Como posso trabalhar isso sem ficar tão insegura? A gente já meio que já passeou, já atravessou essa resposta aí. Mas para essa pessoa e tantas outras pessoas que se fazem essa pergunta, eu convido você a olhar para dentro de você. Marcar sua terapia. Eu ia dizer Marcar agora, atenção, no exatamente. final ela vai dar o contato, né? Às vezes a gente precisa reconhecer, não. Agora eu preciso de ajuda. Porque nem o filtro do Instagram que eu tô usando tá me fazendo se sentir mais bonita. Às vezes eu uso filtro do Instagram. Eu também uso. Sim. Às vezes a gente não tá maquiada, tão produzida e quer Não quer, né? aparecer. Eu falei até hoje para as meninas lá no consultório, também não precisa sangrar em tanque de tubarão, né? De jeito nenhum. Não vai sobrar nada de você. Né, não? Outra pergunta aqui. Tem dias que eu me olho no espelho e só vejo os meus defeitos. O que é que eu posso fazer na prática para mudar essa visão sobre mim mesma? Sabe aquilo que você falou sobre a gratidão e a compaixão? Nós precisamos aprender, nós mulheres, e aí eu vou falar para as mulheres, precisamos aprender a ser generosa com a gente. Quando eu falo isso, é fazendo um movimento de olhar para dentro. É sempre um movimento. Olhar para mim, olhar para dentro de mim e reconhecer as minhas potencialidades. Que com certeza existe. Existe todo mundo. Todo mundo vai chegar numa cozinha e vai fazer o melhor arroz. Estou falando algo bem simples. Porque nem sempre o meu arroz, por exemplo, fica gostoso. Entendeu? Então, assim... É isso aí. Sempre escuto que preciso me amar do jeito que eu sou. Mas na prática isso é muito difícil. Eu ia comentar isso. Nem vi que vinha essa não é fácil, né? Você dizer assim, peraí, deixa eu reconhecer que eu preciso de ajuda. Tem alguma dica para começar esse processo? Né? Para fazer o movimento? Qual é a dica que você dá para essa pessoa dizer assim, não, chegou a hora de eu me cuidar? Acreditar no poder de transformação. Porque nós temos isso. Nem sempre a gente se agrada do que a gente é. Mas o que é que eu vou fazer com isso? O que eu sinto? Eu preciso transformar. Não ficar só. Exercitar a gratidão. Reclamar menos. Gente, reclamar menos eu acho que faz bem até pra pele, não? Tá ouvindo, Lígia? Lígia, você Lígia. Uma coisa que eu aprendi na terapia é que você também tem que aceitar. Sim. Às vezes que tipo assim, um dia não foi bom, sabe? Aceitar também, boa. se perdoar, tipo assim, hoje eu não tô me sentindo bem, sei lá, tudo bem, Tá. né? Eu errei. Hoje tem como Hoje eu eu sentir errei. bem todos os Tudo dias. bem, né? Hoje eu tô me sentindo feia, tudo bem também, né? Isso aí não pode Boa. realmente Uhum. atrapalhar a minha saúde mental, né? Mas assim, às vezes acontece. Nem sempre seus dias serão sempre felizes, Não, né? inclusive acho que a Então, maioria acho vai que- ser dias difíceis, né? Assim, Eu acho que é isso também, né? Tanto a gratidão quanto você aceitar que você também Exatamente. nem sempre é perfeita. E é o que tudo eu bem, né? é o que eu Tá explico. tudo bem, né? Tá É tudo o que eu bem. explico para as minhas pacientes. Essa coisa de ser generosa é, inclusive, reconhecer no dia que eu não estou bem. E tá tudo bem. Porque não tem como. A busca pela perfeição é inalcançável para nós que somos seres humanos. Eu acho que isso foi uma virada de chave pra mim há algum tempo, sabe? Porque você fica nessa de se cobrar demais, de não admitir, de ficar péssima quando uma coisa foge do seu controle, né? Eu acho que muitos dos nossos ouvintes, dos nossos pacientes passam por isso também. Eu não posso estar feia, eu não posso errar, eu não posso... Né? E isso aí desencadeia um monte de coisa, inclusive você ser uma pessoa que não existe, que não é.
né? Exatamente. Ó, depois da gravidez, olha aí, Fran. Depois da gravidez, sinto que perdi minha identidade e minha autoestima foi junto. Alguma dica para resgatar essa confiança? Calma. Essa dica. Eu tenho lugar de fala. A psicóloga está vivendo. Calma. Respire, inclusive. E confia no tempo. Vocês percebem que nós, às vezes, a gente quer acelerar as coisas assim. Quer acelerar, quer... Eu, no meu puerpério, com 2 meses, eu estava numa dermatologista querendo ficar com a barriga sem estria. Eu mandei uma mensagem para minha doula e disse assim: Sheila, vê só, a minha barriga vai ficar grande assim por quanto tempo? Aí ela disse: Fran, ela é doula e é minha amiga também. Fran, pelo amor de Deus, faz 2 meses, mulher. Então, assim, respeitar o tempo mesmo. A gente não consegue simplesmente pegar um controle e acelerar, ou pausar. Não, precisa se reconhecer. Ou não, às vezes a gente se olha e também não se reconhece naquela fase, mas respeitar esse tempo. O tempo é a melhor coisa para tudo. Tudo. Você acha que terapia pode ajudar na decisão de fazer ou não uma mudança estética? Já atendeu alguém que passou por isso? E aí a gente pode divagar por isso amplamente. Muito, né, disso. Muito, inclusive assim, mudanças maiores, né? Como identidade de gênero, né? A gente vive isso, né? Com certeza a pessoa tem que ter esse apoio, mas aí, diz aí alguma coisa, a tua opinião. Com certeza. Né? Com certeza. Com certeza, sim, faz necessário, até porque tem pessoas que sentem a necessidade de fazer grandes mudanças. Isso, não é só uma ruga, mas uma coisa maior. E grandes mudanças, principalmente, digamos que no rosto, vai fazer parte de um grande tempo da vida daquela pessoa. E aí, como é que vai ser? Será que ela vai se olhar e vai se reconhecer? Porque essa é a grande virada de chave da nossa vida. A gente precisa se reconhecer. Então, terminamos. Fora da caixinha, terminamos. E agora a Marcela vai fazer outro quadro. Agora vai ser bate-bola. Bate-bola, que é uma respostazinha rápida. Vamos ver se eu consigo. Vamos. Eu já ia dizer foco. Eu acho que... Foco. Foco. Então, vamos lá. Se a autoestima fosse um hábito diário, qual seria o mais importante? A bola bateu e ficou. Autocompaixão, às vezes fala. Sim, generosidade, Boa, autogenerosidade. Próxima. Qual foi o maior aprendizado que você teve sobre autoestima na sua trajetória como psicóloga? Ter compaixão e paciência. Precisamos. Qual frase ou pensamento você acredita que todos deveriam repetir para si mesmo diante do espelho? Eu consigo. E uma outra frase que eu postei hoje no meu Instagram. Eu sou uma mulher linda. Diante do que eu tenho e do que eu sou. Eu sou linda. Perfeito. Se a autoestima fosse um músculo, como a gente poderia fortalecê-lo no dia a dia? Muita cadeira. Acho que dizendo e falando. Muito exercício, digamos. Acho que o exercício seria olhar na frente do espelho e ficar repetindo. Repetições, isso. Dizendo como... Repetições. As coisas que eu faço, né? Exatamente. Não, mas o exercício físico também, né? Libera neurotransmissores e hormônios da felicidade. Tem tudo sim. Com as nossas emoções. E para terminar, complete a frase. A verdadeira beleza está em... Você. Aplausos para a Fran. Fran foi maravilhoso. Adoramos a conversa. Aprendemos bastante, não foi, amiga? Eu vou voltar para casa pensando no meio do caminho já. Eu queria falar assim para vocês uma frase que eu lembrei do filme da Frozen. Da Frozen? É um filme que todo mundo já assistiu, mas assim, faz muito sentido. Não tenha medo de ser quem você é. O mundo precisa do seu brilho. Ai, que lindo, me arrepiei todo. Também me arrepiei.
Arrepiei toda. Perfeito. É tão engraçado. Tem uma doença na dermatologia. Não é uma doença, é uma discromia, uma alteração da cor, que chama piebaldismo. É um albinismo, não tem um albino? É um albinismo localizado. Como se uma Como franja. fosse um aqui. sinal, Um alguma sinal, que exatamente, puxa pro branco. cabelo. E aí, no ambulatório do hospital, tem uma paciente pequena, criança, que ela tem o piebaldismo e ela não gostava, até que alguém chegou pra ela e falou: você é igual a Ana, do Frozen, Sim. né? Ela que tem a mecha? Ou é a Acho que outra? sim. E aí, minha Acho que filha, sim. essa menina é Deixa. louca por essa mecha, não quis mais tingir a mecha, não quis mais tratar a pele. Ela se acha o máximo com aquela mecha dela. E agora tu falou a frase da Frozen. Ela se Maravilhoso. identificou, né? Porque não é às vezes é ruim você se comparar, mas se identificar é importante, né? A identificação. Sim. Uma identificação positiva, né, também, né? É. Muito bom. Exatamente. Fran, obrigada. Aí, desculpa. Não, era isso. Agradecer para você dizer sua rede social, Seus né? contatos. Seus contatos. Consultório, seu @. Mas tá seu arroba, que eu acho que as pessoas Sim, procuram. Eu agradeço também a vocês. Amei. Foi de fato um encontro, uma conversa muito agradável e prazerosa. Já aceito o convite de voltar outras Vai vezes. voltar. A gente vai dar um boleto pra pagar a pessoa que volta. Vou. A gente, Diz aí, quem Fran, sabe é os uma contatos. parceria, né? E então, o meu contato é o Instagram, que é o @psi.mariafranciele. E através do meu Instagram, as pessoas podem clicar na bio e vai direto para o meu WhatsApp também. Franciele se escreve normal? Com 2 L's e um Y no final. Porque minha mãe é primavera. Porque em primavera as pessoas são assim. Sim, Né? Então é Lígia normal. A Lígia porque- Helena. A Lígia Helena. Sim. Então, @psi. Maria Franciele, 2 L's e Y. Isso. Sigam e cliquem no link da bio para agendar. Doutora Marcela. Minha rede social, doutora Marcela Araújo Dermato. Marcela com 2 L's também, que eu não sou de primavera, mas tem 2 L's. O meu é @Lígia Pessoa de Melo, Lígia com I, Lígia Pessoa de Melo. E sigam @DermaCast. Até a próxima.